transformar eu frágil pecador em vencedor, com grande amor que sacrificou o meu Senhor para mim. A dor sofreu e na cruz morreu, e vida me deu, e vida me deu. Seu sangue derramou por mim e por você, mas morto não ficou, ressuscitou, com grande amor que sacrificou o meu Senhor para mim. A dor sofreu e na cruz morreu, e vida me deu, e vida me deu. E quando falho sou, recebo seu perdão, que faz-me reviver e agradecer. Com grande amor que sacrificou o meu Senhor para mim. A dor sofreu e na cruz morreu, e vida me deu. O amor de Deus por nós foi revelado através do Natal. Jesus, o seu único e amado Filho, foi nosso presente de amor. De forma misteriosa e simples, miraculosa e divina, Deus demonstrou o seu amor através de um bebezinho que teve como primeiro berço uma humilde manjedoura. Esta pequena criança iria mudar o mundo para sempre. Este bebê marcaria o tempo. Reis se curvariam aos seus pés. Alcançaria o pior pecador e salvaria todo aquele que nele cresce. Estamos aqui para celebrar e festejar, pois o amor nasceu no Natal. Mostrando seu amor,
de todos celebrar, ao Rei Jesus cantar. Cantai, 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 o amor desceu a nós. O bebezinho rei nasceu, sim, vamos adorar. Cantai, 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 seu filho enviou. É Jesus Cristo, Emmanuel, o amor de Deus por nós. Deus mandou seu filho a nós, demonstrando seu amor. Enviou-nos em Jesus, fez brilhar a sua luz. O amor desceu a Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem simples. Como é que você soletra a palavra Natal? Eu imagino que você está pensando aí na sua cabeça. N-A-T-A-L. Mas eu gostaria de propor algo diferente hoje. Que nós passássemos a soletrar a palavra Natal, não desse jeito, mas desse jeito. Agora, me permita demonstrar por que eu acredito que isso é verdade. Por que eu acredito que a melhor maneira, a maneira mais correta de soletrar a palavra Natal é A-M-O-R, amor. Me acompanhe nesse raciocínio. Se entendemos o Natal como a celebração do nascimento de Jesus, e se nós interpretamos esse nascimento por meio do conceito de encarnação, como nós vimos na semana passada, ou em outras palavras, a entrada de Deus na existência humana, devemos determinar, é vital que nós determinemos e compreendamos o que motivou esse evento extraordinário, porque é um evento extraordinário quando nós falamos em Deus se tornar um ser humano. Vamos elaborar mais ainda. Em um ponto específico no tempo e na história, cremos que Deus, o Criador do universo, que existe eternamente como uma triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, uma perfeita unidade de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que num ponto específico no espaço e no tempo, esse Deus se tornou um com a sua criação. Se uniu de uma forma radical à sua criação. Em outras palavras, Deus se tornou um ser humano chamado Jesus. Agora, considere essa pergunta. Por que Deus faria isso? Ou seja, por que Deus, o Criador do universo, se tornaria criatura? Porque Deus se tornou um ser humano? Ou colocado de outra maneira, ou de um ponto de vista diferente, a pergunta poderia ser, por que Deus precisaria fazer isso? Por que Deus se fez ou precisaria se fazer um ser humano? Eu acredito que um dos mais antigos credos da igreja responde de uma forma muito bonita essa questão fundamental. O credo niceno diz o seguinte: cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, sendo da mesma substância com o Pai, ou seja, Jesus é Deus, porque em todas as coisas foram criadas, que por nós, seres humanos, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu e se fez carne pelo Espírito Santo, nascendo da Virgem Maria, ele se fez homem. Agora pense comigo, que frase nessa porção do credo niceno responde àquelas perguntas iniciais? Por que Deus faria isso? Ou seja, por que Deus se tornaria homem? Por que Deus precisaria se tornar um ser humano?
A resposta do credo é simples e direta, mas maravilhosamente poderosa. A resposta é para nossa salvação. Deus não se tornou um ser humano para conduzir um experimento cósmico. Eu vou sentir ou experimentar como é que é ser um ser humano. Deus não se tornou um ser humano porque estava entediado e não tinha mais nada para fazer. Deus não se tornou um ser humano porque lhe faltava alguma coisa. E se tornar ser humano iria preencher aquilo que nele faltava. Deus se tornou um ser humano para nos salvar do nosso pecado e da morte que resulta do pecado. Eu creio que agora eu posso conectar todas essas considerações para justificar minha declaração anterior, inicial, que o Natal se escreve A-M-O-R, amor. Quando nós consideramos a magnitude e as implicações do que nós cristãos afirmamos ter acontecido com o nascimento de Jesus, que outro poder ou motivação poderia explicar isso, exceto o amor? Não é à toa que o versículo mais conhecido da Bíblia, em todas as línguas e culturas ao redor do mundo, é um versículo tão simples que até crianças pequenas podem recitar. E eu imagino que você já sabe que eu estou... Para que todo que nele crê não interessa, mas tenha a vida eterna. Falando de João 3:16. Se Deus é amor, e certamente Ele o é, Belém é o lugar onde o amor se fez carne. Uma simples manjedoura tornou-se o símbolo, uma simples manjedoura tornou-se o símbolo do amor de Deus pela humanidade. Essa é a essência do Natal. Quando Deus se tornou um ser humano em Jesus, Ele demonstrou em carne e osso que o amor é real. Mais de 2000 anos atrás, Deus deu uma resposta à pergunta se Ele estava disposto ou desejoso de entrar em um relacionamento de amor conosco. Ao vir à terra na pessoa de Jesus, Ele nos deu um sonoro sim. Sim, Deus deseja, anela, está disposto a entrar em um relacionamento pessoal e eterno de amor conosco, comigo e com você. O sim de Deus a essa questão foi quando Jesus se fez carne, se fez um ser humano. Evidentemente, há muito a ser dito sobre o amor de Deus que jamais caberia em uma mensagem, por mais longa que essa fosse, e eu pretendo que essa não seja assim tão longa. Mas eu posso pensar e eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 características fundamentais, essenciais do amor de Deus. E como essas características essenciais do amor de Deus são lindamente ilustradas na pessoa e na obra de Jesus. Em se tornar um ser humano como eu e você, Jesus demonstrou o amor de Deus para conosco e o interesse, o desejo e a disposição divina de entrar em um relacionamento de amor comigo e com você para a eternidade. Somente 3 características do amor de Deus para nos inspirar nesse Natal e nos lembrar que um dos elementos da essência do Natal é que o amor é real. Número 1, o amor de Deus é imerecido e incondicional. O amor de Deus é imerecido e incondicional. O amor de Deus é estendido a nós quando nós não o merecemos. Nós não merecíamos o amor de Deus quando Ele primeiro nos amou. E Ele continua firme, forte e permanente e constante, mesmo quando nós não correspondemos ao seu amor. Em outras palavras, o amor de Deus é imerecido. Não há nada que Ele olhe em mim
que possa justificar o fato de Ele me amar. O amor de Deus é incondicional, não há nada que Ele exija ou que Ele espere de mim em retorno pelo amor que Ele tem demonstrado. Lembra que nós falamos anteriormente que o versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16? E João 3,16 afirma que Deus amou o mundo, e eu gosto de pensar nessa frase como uma criança tentando se expressar. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão imensa, tão incontável, tão indescritível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E a ideia aqui é de presentear, de ofertar voluntária e amorosamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não se refere aos materiais físicos com os quais o nosso planeta foi constituído ou formado por Deus. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ele se refere a Deus amar os que habitam no mundo. E quem habita no mundo? Seres humanos, pecadores, caídos, rebeldes como eu e você. E são esses seres humanos, caídos e rebeldes e pecadores que Deus ama. João 3,16 é tão simples e por isso tão querido e descreve exatamente o que é a essência do amor de Deus, um amor imerecido e incondicional pelos seres humanos que, de acordo com a palavra de Deus, todos sem exceção têm pecado e portanto carecem, estão destituídos da glória de Deus. Deus demonstra o seu amor para conosco, não quando nós éramos dignos de amor, mas quando nós não merecíamos o seu amor. Não há nada de bom em nós que mereça o amor de Deus. Ele não nos ama porque nós somos bonzinhos, ou amáveis, ou caridosos, ou porque podemos de alguma forma nos tornar dignos do seu amor. Evoluir de certa forma, espiritualmente, moralmente, a tal ponto que Deus finalmente olhe para mim e para você e diga, agora ele merece ser amado. Não, Deus nos amou de uma forma imerecida e incondicional. E isso nos conduz imediato ao segundo ponto, ou à segunda característica do amor de Deus. Não somente o amor de Deus é imerecido e é incondicional, o amor de Deus também é imutável, irrevogável e indestrutível. Imutável, irrevogável e indestrutível. Não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame mais. Eu creio que foi Philip Yancey que disse isso. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, e nada do que fizermos fará com que Ele nos ame menos. Deus nos ama perfeita e completamente, e Ele nos ama sim, independentemente de como agimos. Seu amor, nós já vimos, é imerecido. Seu amor é incondicional. Seu amor é imutável. Seu amor é irrevogável. Seu amor é indestrutível. E eu creio que você vai concordar comigo que essa é exatamente a promessa inequívoca de Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39. Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39. Esses versículos começam com uma pergunta que de certa forma é retórica, porque o apóstolo Paulo já sabe a resposta para essa pergunta. Mas ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele passa a delinear dinâmicas, poderes, situações, experiências difíceis, negativas, que poderiam de certa forma ou de alguma forma nos separar do amor de Deus. Ele diz, será que a tribulação pode nos separar do amor de Deus? A angústia poderia me separar do amor de Deus? Será que a perseguição, ou a fome, ou até mesmo a nudez, o perigo, ou a espada, um símbolo de destruição e morte? Será que
Qualquer uma dessas dinâmicas e forças podem nos separar do amor de Deus? A resposta é não, apesar de não estar explícita, ela está implícita na passagem até esse ponto. Como está escrito, e aqui é o testemunho pessoal do apóstolo e do seu time apostólico, das lutas e dificuldades da sua chamada apostólica. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E aqui nós temos uma das mais poderosas, reconfortantes, encorajadoras promessas da palavra de Deus, que não tem nada a ver com o fato de eu ser um jogador de futebol e meu time ganhar. Infelizmente, algumas promessas maravilhosas como essa viram clichês em faixas, em estádios de futebol, ou em competições olímpicas, ou em situações da vida cotidiana, em que nós confundimos realidades espirituais com nossas vitórias e nossas conquistas que são fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso treinamento, do nosso talento. Não é isso que ele está falando aqui. Mas em todas estas coisas, ou seja, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo e na espada, mas em todas essas coisas, ou em meio a todas essas coisas, ou apesar de todas essas coisas, glória a Deus, somos mais que vencedores, não apenas vencedores, mas supra-vencedores, super-vencedores, mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que me faz vencedor não é o poder de Deus, não é Deus me dando força para ganhar a maratona nas Olimpíadas. O que me faz mais do que vencedor é o amor de Deus demonstrado em Jesus. E o apóstolo Paulo, então, fecha a sua argumentação inspirada pelo Espírito Santo com uma frase que denota a sua segurança e sua firmeza e a sua certitude do que está dizendo, do que ele crê. Pois estou convencido, diz ele, de que nem morte, e ele passa agora a listar outras forças, poderes e dinâmicas que poderiam tentar nos arrancar das mãos de Deus, nos separar do amor de Deus. Ele diz, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor de Deus em Cristo Jesus, amor de Deus em Jesus, homem, amor de Deus em Jesus, Deus encarnado, amor de Deus tornado real, demonstrado real na pessoa de Jesus Cristo. E nada, ninguém, nenhuma força ou poder, hoje ou no futuro, pode me separar desse amor de Deus, que é meu em Cristo e por Cristo, porque o amor de Deus é imerecido e incondicional, ele é imutável, irrevogável, indestrutível, e tudo isso, porque o amor de Deus, essa é a terceira característica do amor de Deus, porque o amor de Deus é sacrificial. O amor envolve ação. O conceito bíblico de amor não é um sentimento, não é sentir o coração pulsar mais, bater mais forte, não é sentir um friozinho, uma espinha quando se vê a pessoa querida. Amor na palavra de Deus, amor ágape, é amor, é ação, envolve, denota e requer ação. Amor na palavra de Deus é expresso na entrega de si para o bem de outrem. O amor de Deus é assim. É um amor ativo. É um amor demonstrado, um amor comprovado. O amor de Deus não apenas o motivou a dar, mas o motiva a dar quando lhe custou muito caro. O amor de Deus custou a ele o que ele melhor tinha, o seu único filho. Deus dar o seu filho, entregar o seu filho na linguagem bíblica, envolveu mais do que permitir que ele deixasse a glória do céu para entrar na história humana.
Isso já é grande coisa, extraordinário. Nós vimos isso a semana passada. A profundidade, a riqueza da encarnação de Jesus Cristo, do fato que Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Isso é extraordinário e maravilhoso. Mas deixa eu repetir isso. Deus, ao dar o seu filho, Deus concedendo, entregando o seu filho, envolveu mais do que simplesmente permitir que ele deixasse a glória do céu para entrar na história humana. Deus dando o seu filho significou permitir que ele morresse em nosso lugar e pagasse a terrível dívida de nossos pecados. Filipenses 2 descreve a decisão, a disposição e os passos que o Senhor Jesus tomou na sua identificação conosco. Abrindo mão do fato de ser Deus, se tornou homem. Não apenas se tornou um homem humilde, um servo. Não apenas ele se tornou homem e servo, ele se tornou um servo obediente. Ele que fazia com que todos lhe obedecessem, que o universo a ele é submisso, se tornou obediente. Não somente obediente, mas obediente até a morte. Não somente obediente até a morte, mas morte na cruz, que de acordo com Gálatas capítulo 3, representa maldição. Maldito, diz a palavra, todo aquele que for pendurado em um madeiro. A morte por crucificação era uma ignomínia, era uma vergonha tão grande, que de acordo com a lei romana, um cidadão romano não poderia ser posto à morte, executado por essa forma, ou pelo método de crucificação. Era reservado apenas para aqueles bárbaros que não eram parte da comunidade ou da cidadania romana. Então, o amor de Deus para conosco, demonstrado em Jesus, significou permitir que ele morresse em nosso lugar, pagasse a terrível dívida dos nossos pecados. Deus provou seu amor de maneira conclusiva e irrefutável a enviar seu Filho à cruz como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Isso é amor sacrificial. E essa é a mensagem de Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz: Deus demonstra, prova seu amor para conosco, ou por nós. Como? Quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus demonstra, na Nova Versão Internacional diz o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós em Cristo, no fato de que Cristo morreu em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. A essência do Natal, como nós vimos da semana passada, é que Jesus é o Emmanuel, Deus conosco, e portanto Deus está aqui. Deus está próximo, Deus está em mim e você na pessoa de Jesus Cristo. Também, a essência do Natal significa que o amor é real, porque a entrada de Jesus no mundo, até o seu último passo que foi a cruz, são demonstrações inequívocas do amor de Deus para conosco. Um amor que é imerecido e incondicional, imutável, irrevogável, indestrutível, e um amor que é sacrificial. Há alguns anos atrás, de fato, há muitos anos atrás, um estudante perguntou a um teólogo de renome mundial qual a verdade teológica mais significativa que ele já aprendera em sua carreira de estudante das Escrituras, alguém que penetrou nos detalhes, nas minúcias da palavra de Deus. E a pergunta foi: qual a verdade teológica mais significativa que ele já aprendera? Sua resposta foi: Cristo me ama, pois a Bíblia assim me diz. Se você conhece esse cântico, sabe que é um belo e singelo cântico, muito cantado pelas crianças, sobre o amor de Cristo para conosco. E para esse grande teólogo, essa foi a maior verdade teológica que ele já aprendera em sua vida. Eu creio que você vai concordar comigo que uma de nossas maiores necessidades como seres humanos é sermos amados.
Todos nós precisamos de amor. Todos nós carecemos de amor. Todos nós precisamos saber que somos importantes para alguém, que alguém se preocupa conosco verdadeiramente, alguém que nos aceite incondicionalmente. Todos nós desejamos ser amados, todos nós desejamos ser importantes para alguém, todos nós queremos ter alguém em nossa vida que se preocupe conosco e que nos aceite como nós somos incondicionalmente. A boa notícia, ou a melhor de todas as notícias da palavra de Deus é que alguém o faz. Há alguém que ama você exatamente como todo ser humano busca, deseja e carece. Essa pessoa que ama você, que considera você importante, que se preocupa com você, que aceita você incondicionalmente, essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. É Deus em Cristo, deixa eu colocar dessa maneira. Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra. Um conhecimento pessoal, uma experiência real do amor de Deus em Cristo Jesus pode livrar você dos efeitos paralisantes de se sentir não amado ou desamado. Essa palavra existe em português. Nada pode ser mais reconfortante e encorajador do que saber que o Senhor do universo nos ama de maneira íntima e pessoal. Essa é a essência do Natal. Deus está aqui. O amor é real. Tudo isso encarnado em sangue e carne e ossos na pessoa de um bebê de Jesus Cristo. Essa é a essência do Natal. O amor real. O amor de Deus. O imerecido, incondicional, imutável, irrevogável, indestrutível e sacrificial amor de Deus. Mas me permita concluir, dirigindo sua atenção para uma consequência de tudo isso que eu compartilhei com vocês hoje da palavra sobre o amor de Deus. Primeiro, para você que não tem o Senhor Jesus Cristo ainda. Se você não tem certeza que você está envolto, coberto pelo amor de Deus, você deve hoje, não amanhã, não daqui a uma semana, mas hoje, agora, entregar a sua vida e confiar em Jesus Cristo, em quem Ele é e o que Ele fez para a sua salvação. Mas para nós que já somos cristãos, não pode haver ou não há nada pode nos motivar a amar outros mais do que a certeza do amor de Deus por nós. A palavra de Deus nos diz que toda a lei, toda a complexidade e todos os detalhes da lei se cumprem em um mandamento: amar o próximo. Quem é o meu próximo? Qualquer pessoa com quem eu tenha contato durante a minha existência terrena. E nada pode nos motivar a amar os outros mais do que a certeza do amor de Deus por nós em Cristo. Então, Natal não é apenas um tempo de refletir no maravilhoso, grandioso, imerecido, incondicional, imutável, irrevogável, indestrutível e sacrificial amor de Deus para comigo. É também uma oportunidade de perguntar a mim mesmo: como eu estou permitindo que Deus ame outros por meu intermédio, para a honra e a glória dele. Que Ele firme em nossos corações, em nossas mentes, a certeza do seu amor para conosco. E que isso nos motive a também amar outros incondicionalmente, como nós temos sido amados por Deus em Cristo Jesus. Amém. Por amor, Deus se revelou, homem se tornou, neste mundo andou. Por amor, Ele aqui desceu.
salvar.